Bem, gente, voltando aqui, ó, o que é que a gente tem? Hoje são dia 26/11/2024, às 11h16, a gente vai fazer o estudo de mercado que foi que eu vi no gráfico hoje. Bem, primeiramente a gente tinha essa região aqui, ó, que a gente leva em consideração quando o preço perde essa estrutura, a gente pega o prêmio discount e lá de cima até a região inferior, que é esse fundo aqui. Tudo que está acima é zona de prêmio, zona para a gente vender, tudo que está abaixo é zona de desconto. A gente tem o nosso bloco de ordem exatamente configurado ah, dentro da seção de Nova York, aqui dessa parte superior, nesse carinha, esse bloco de ordem aqui, esse candle das 12 horas. E aí a gente aguarda. O ideal era que ele voltasse ontem aqui, ó. Como ele não fez isso, ele deveria ter voltado ontem, pelo menos, até ontem, é, a gente acaba que hoje não tem uma confiança de executar essa ordem aqui na venda, no modelo de risco. Então eu não executei e o preço foi lá, tocou, bateu na região e caiu. Só que normalmente não é assim. Então não tivemos essa negociação, aguardávamos a quebra de um choque secundário, que o preço no time menor, no lower time frame, que era o de 1 minuto, ele estava fazendo isso, fez topo duplo, rompeu o fundo do choque, a gente queria que ele voltasse aqui para a gente vender por stop acima. Só que ele não fez e caiu. Se ele faz isso aqui, ou se a gente entra no modelo de risco, a gente estaria basicamente aqui com um 4-1 nesse exato momento, sendo que o preço ele tende a vir buscar essa região de fundo aqui. Então seria um fator risco-retorno de 10 vezes, 10,05 risco-retorno. Não entrei no modelo de risco, e é um modelo padrão que eu utilizo para estar entrando, só que aqui não compensaria no meu ponto de vista. Quando eu vou para o GBP dólar, eu tenho o seguinte, ó, o preço ele ontem deixou esse bloco de ordem aqui na seção de Nova York, em um ótimo ponto inclusive, só que seria muito ideal se esse bloco tivesse feito isso, a seção de toque tivesse vindo aqui, ó, e rompido um pouquinho esse fundo aqui, aí a gente teria uma estrutura mais macro. Seria melhor de visualizar a entrada lá em cima por modelo de risco. Como ele não fez isso, eu acabei decidindo não entrar nessa posição. E aí eu poderia tentar entrar nessa posição com uma microestrutura. Por exemplo, o preço fez isso aqui, ó, rompeu essa máxima, depois rompeu essa mínima e depois caiu. Então, se eu levo em consideração isso aqui, uma quebra de Bollinger, a gente teria um prêmio discount dessa região até esse fundo, e aqui a gente teria também uma entrada aqui nessa região com alvo aqui. Só que eu não entrei por conta da macro, tá até aqui anotado. Então, se eu fosse entrar aqui também, talvez eu entraria por um modelo de risco também, ó. Quando o preço perdesse esse fundinho aqui, voltasse aqui para testar, para a gente vender e levar até lá embaixo. Só que também ele não fez isso, acabou que não teve oportunidade de negociação nessa região. E aqui também a gente teria essa região, que era o rompimento do bode de alguns dias anteriores, e a gente teria o ideal que o preço voltasse até ontem nessa região para dar nossa venda e a gente levar até lá embaixo por modelo de risco. Também não aconteceu isso ontem, e hoje aqui seria um modelo que aconteceria igual no outro lá, que não seria tão confiável. Então, se eu fosse executar uma entrada aqui, era só uma entrada por modo de confirmação. O preço teria que ir, perder choque secundário, voltar na região para testar, para a gente vender e tentar levar o preço até lá embaixo. Eu particularmente não negocio durante esses meses aí, o mês de agosto, o mês de setembro, o de outubro a gente saiu um pouquinho da gestão padrão, mas normalmente eu não negocio se não for modelo de risco de entrada, porque eu tenho pelo menos 30% de acerto e me dá um retorno positivo ao longo de um mês, com o fator risco-retorno que eu busco, que é de 5 vezes o risco-retorno no mínimo. Então, basicamente a gente tem essa análise aí, e aí eu decidi, não, se o preço for lá perder choque secundário, é uma região que eu queria e tal, eu vou arriscar porque, no final das contas, talvez compense. A gente já está colocando o nível de entrada um pouco mais difícil para executar. Essa entrada era uma entrada boa, só que para os 3 dias. Só que aí se o preço perde choque secundário, significa dizer que
esse próprio preço ele já tem um certo nível de intenção de ir para o lado que a gente quer. Até por conta da região, por conta da quebra do choque, que é o segundo checklist, uma entrada mais segura, e também do direcionamento do preço que ele já vinha seguindo. Então é basicamente isso o estudo de mercado de hoje, dia 26/11/2024.